Olá, queridos, como vocês estão? Alber sumida por aqui nesse canal, mas com fé em Deus vamos voltar com tudo. E o motivo do vídeo de hoje é falar sobre investimento em dólar, né? Chegou a hora, não tem mais como fugir. Mas um alerta muito importante, né? Antes de entrarmos de fato nesse conteúdo, que vai ser bem breve, tá? É mais um alerta mesmo. Mas o que eu preciso dizer para você é o quê? Você tem o que hoje de investimentos? Tempo de resposta? Às vezes você vai falar assim, Albert, não tenho dinheiro investido nenhum, eu tenho dívidas, né? Então, mesmo assim, é importante você se assegurar. Regra número 1, aquela que eu sempre falo, diminua seu custo de vida. Gente, se você fizer uma varredura, sempre vai ser possível diminuir seu custo de vida. E aí você vai falar, mas eu não sou escasso, não quero viver naquela miséria, não quero isso, não quero aquilo. Não tem nada a ver sobre viver em escassez, é sim saber fazer a regra do jogo, tá? Então tem momentos que você avança com as peças, né? Tem momento que você defende as peças, né? Vamos dizer aí, se você, não sei, já jogou xadrez, mas um jogo de dama já vai ajudar você a entender isso que eu quero dizer. Você tem lá seu tabuleiro, tem a vez de um jogar, depois tem a sua vez, você tem que proteger os espaços para que ele não coma as suas peças. Então, é isso que é o momento de fazer agora, guardar o dinheiro, reduzir. Só que aonde eu vou guardar? De preferência em ativos dolarizados, seja em fundos, seja em moedas, né? Seja até mesmo em ativos de ouro, né? Isso é importante você ter na sua mente agora. Às vezes até dólar guardado na sua casa você pode ter, produtos em ouro, né? Joias mesmo em ouro, guardado num cofre na sua casa, também é importante ter nesse momento. Tá? Então, bora lá pro vídeo, vamos falar um pouquinho melhor sobre o porquê que eu tô trazendo esse assunto, né? Que eu quero dizer para você é o seguinte, tô trazendo esse assunto porque a gente tá vendo a guerra que tá tendo aí com relação à lei Magnitsky. Essa lei impõe que uma pessoa que for, vamos dizer, bloqueada, né, por essa lei, né, que é isso que acontece com a pessoa, ela fica inoperante, né? Ela não pode fazer nenhum tipo de transação com empresas que envolvam uma empresa americana, né? E hoje todo mundo sabe que todos os bancos mantêm, né? Vamos dizer assim, uma parceria muito sólida com os bancos no mundo, inclusive nos Estados Unidos, na América, né? Então o que acontece? Diante disso, a pessoa, né, fica impossibilitada de viver. Mas o que está acontecendo no nosso país é que todos nós estamos correndo o risco de ficarmos proibidos de viver, de movimentar nossas contas, né? De termos ali transações, de termos acesso a outros tipos de investimentos. Mas como se a gente acaba ficando impossibilitado por causa de um CPF, por causa de uma única pessoa. Por quê? Porque os bancos precisam decidir se eles vão aceitar a lei imposta, porque eles não vão poder beneficiar, manter, né, aquele correntista, ou, né, eles aplicam essa lei ou eles desvinculam, né, dos bancos internacionais, da carteira SWIFT, e nisso todo mundo vai pagar o pato, né, inclusive os próprios donos de banco. Porém, eles são muito ricos, né, são trilionários, vai saber. Então, eles sempre vão ter recursos. Isso que eu tô falando para você, eles já têm. Eles provavelmente já têm ativos em outras atmosferas, né? Porque hoje uma carteira de diversificação não é só você diversificar em, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho renda fixa, eu tenho ações. Não, não é só sobre isso. Porque se você tá com tudo isso na sua carteira, mas tudo isso está em real, então quer dizer que você não está tão bem protegido assim. Porque qualquer problema que acontecer e atinja a nossa moeda real, vai atingir seus investimentos, né? Então, é momento de ter pânico? Não. Mas a palavra de Deus sempre fala para nós, vigiar e orar. Então, eu tenho que estar atenta ao que está acontecendo para eu me manter vigilante e saber o que eu tenho que fazer. Eu não vou entrar em desespero porque eu entendo que sobre a minha vida tem um Deus que é muito maior e está resolvendo. Tudo está no controle dele.
Porém, para vocês que são adeptos da palavra de Deus, se você ler lá em Apocalipse, você sabe que muitas coisas que estão acontecendo já estão escritas lá. E, vamos dizer assim, é um fim eminente, né? Algumas coisas que não temos como mudar. Mas podemos, a gente não sabe em que momento nós seremos retirados dessa terra. Então, porque nós não somos cidadãos daqui, né? Ela fala tudo a ver, né, Albert? Falando de finanças, falando de Jesus. Mas, gente, é porque os assuntos estão todos interligados. Se engana aquela pessoa que acha que a Bíblia é só um livro que conta histórias antigas, né? Que aquilo ali é ficção científica, porque não é, tá bom? Não é, e já temos muitas coisas para provar que não é. Mas, voltando aqui, não é momento para termos alarde, mas é momento para pensarmos aonde está nosso dinheiro, o que nós podemos fazer. Então, o real é uma moeda muito fraca. Há anos já, desde 2022, tem sofrido assim uma perca da sua valorização a nível mundial. Ela tá assim pontuando entre, até tá perdendo para a Índia como, né, como valor de moeda, né? Então, nossa moeda não tá valendo quase nada em lugar nenhum, tá bom? Então, a gente sempre trabalha muito e não vê nosso dinheiro valorizando, né? Então, os Estados Unidos está cada dia deixando mais forte essa moeda, né? E fazendo um adendo aqui, né? Lá é uma civilização que quando iniciou-se a construção, né, dos Estados Unidos, quando existiu aquilo lá, ela foi uma coisa que eu acho muito interessante, que eu quero compartilhar aqui porque eu gosto de história, né? Desse tipo de história. E quando ela foi colonizada, vamos dizer assim, ela foi uma colonização mas de população. Foram pessoas para lá, para desvendar aquele lugar, né? Fazer habitações. E o interessante, assim, que me chama a atenção é que essas pessoas eram todas cristãs, sabe? Eram missionários, né? E aqui no nosso país já foi um tipo de colonização diferente, porque o povo que veio para cá foi para explorar, porque viu uma terra muito frutífera, com muita água, né? Abundância de frutas, uma terra tropical, né, com muito ouro. Então eles vieram para cá para explorar e vieram de várias civilizações com várias crenças, né, estranhas ali que não cultuavam o Deus vivo, né? E isso me chama muita atenção, porque lá aonde se começou com Deus na frente é uma civilização que é forte, né? E aqui e outros países não são, né? Então, só para deixar esse alerta final para você, tá? Essa cereja do bolo aí para você entender. Pois a palavra de Deus diz assim, ó: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, tá? Então, pega essa dica, começa a ver os seus investimentos. Se você não tem investimentos, só tem dívidas, tenta reduzir. Até para quem não tem dívidas, mas tenta reduzir seu custo de vida, tenta fazer sobrar dinheiro e dolariza esse dinheiro, né? Faz outro tipo de investimento com esse dinheiro e fica atento às coisas que estão acontecendo ao seu lado para você não ser pego de surpresa, porque a própria palavra diz para você vigiar. Então você tem que estar vigiando, né? Você vai resolver alguma coisa? Não, quem vai resolver é Deus. Você precisa acreditar nisso. Mas você vai estar sabendo passo a passo do que está acontecendo e quais seriam as melhores estratégias diante da sua, vamos dizer assim, condições, né? Diante daquilo que você tem. Então, esse era o vídeo de hoje. Se você puder, dá um like, compartilha, se inscreve nesse canal, tá bom? Para que a gente sinta aqui do lado de cá que está sendo relevante, né? Que está ajudando de alguma forma, trazendo alguma notícia que vai trazer paz, porque o intuito nosso é trazer paz para você, não deixar você desesperado como outros canais que já colocam aqueles títulos sensacionalistas, né? Tem um cara aí que eu até falo que ele parece com o William Bonner, ele fica muito bravo, mas assim, os conteúdos dele são muito dramáticos, né? Então a gente fica meio apreensivo e não adianta a gente ficar nervoso, porque quando estamos nervosos, quando estamos com medo, quando estamos desesperados, nós só tomamos decisões erradas, né? Então não é pra gente ativar nosso emocional ali do medo, é pra gente ativar nosso alerta, nosso olhar, ouvido de atenção e o que eu posso fazer, tá? Claro que a gente não vai poder travar a economia deixando de, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu tenho que guardar, o Albert falou para eu guardar.
Não, diante daquilo que você pode guardar 10, 20% do seu patrimônio, né? Começar a juntar esse dinheiro em dólar, né? Em alguma moeda assim estrangeira, é importante você fazer isso. Tá? Então, quando eu falo para você, reduza seu custo de vida, a verdade eu tô querendo dizer isso é porque eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei quanto que você, né, ganha, quanto que você tá aí podendo, não, quero enxugar essas dívidas aqui, então eu vou, né, dar uma melhorada no meu custo, vou mudar para uma casa mais barata, se eu pago aluguel, eu vou fazer uma lista para ir ao supermercado, já tem dica aqui no canal falando estratégia para você ir no supermercado. Então, vá ao supermercado, vá com a barriguinha cheia, não leve as crianças, faça a sua lista, siga, né, veja o que é primordial, não precisa fazer estoque de alimento, né, mas você pode comprar um emergencial. Então, ó, uma dica para quem é endividado, eu até vou pôr no meu Instagram se der tempo, mas uma dica é que a gente precisa, sabe o que eu vejo dos endividados? É que sempre eles falam assim, ah, mas só custa R$30, ah, mas é uma parcelinha tão barata, mas é só isso. E aí, do só, mas é só isso, mas é só mais isso, mas é só mais isso, daqui a pouco você não tem salário. Todo o seu dinheiro você gastou. E é importante você ter dinheiro na mão, porque sempre você vai fazer alguma coisa e acaba precisando do dinheiro. Então, como eu, Albert, faço? Eu faço uma caixinha para cada coisa. Então, eu tenho caixinha de viagem, caixinha do supermercado, caixinha da reserva, caixinha dos projetos. Por que que eu faço isso? Porque quando eu recebo o meu pagamento, eu já sei que aquele dinheiro já tem dono. Ele tem um nome já daquele dinheiro. Então eu não posso sair gastando porque ele já está comprometido. E são todas coisas para mim, lá no meu futuro, que depois eu vou usufruir. Então isso é sensacional, né? E aí eu consigo já, né, ativar ali os juros compostos ao meu favor. E quando eu faço dívidas, eu uso os juros compostos contra mim. Por quê? Porque se eu atrasar qualquer uma dessas parcelas, eu vou assinar um atestado ali de forca, né? Porque os juros não perdoam, tá? Eu tô com um contrato aqui, a gente tá buscando fazer uma redução na revisão de juros de um financiamento e foi a primeira vez que eu vi cláusula já deixando claro que se você atrasar, eles vão colocar um limite na sua conta e vão debitar deste limite, né? Um limite de cheque especial. Só que o limite do cheque especial, ele é par a par com o cartão de crédito. Então, é juros muito alto, né? Mas a gente vai tentar ir buscando, tô buscando as brechas, estudando, né? Hoje meu tempo tá um pouco mais curto, mas a gente tá buscando também melhorar essas estratégias, né? Colocar mais pessoas na marmitaria, na nossa loja, né? Para que a gente consiga manter aqui a nossa estrutura. Temos a Senf, né? Que é para ajudar as pessoas, as mulheres principalmente, e então são muitas coisas para fazer, acaba que a gente fica com um tempo pequeno, mas vamos buscar e depois eu trago aqui para vocês também essa dica para fazer a revisão dos contratos de financiamentos, tá? E também estou estudando, pesquisando aí sobre plataformas para a gente poder investir em dólar, né, de uma maneira mais fácil. Estou buscando aí quais são as melhores, que tem mais segurança, né? Porque também não podemos abrir ali no negócio que daqui a pouco fecha e a gente perde nosso dinheiro, né? Então, eu tô buscando isso daí também, tá bom? Então, o vídeo de hoje era só isso, gente. Prometo que agora eu acabei. Então, beijo, 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 beijo. Até a próxima!